Olá galera, vamos então para a nossa sexta e última aula de vetores, tudo bem? Gente, para encerrar o nosso assunto de vetor, eu vou falar do último método, chamado método de adição e o único método de multiplicação, certinho? Que a gente vê aqui no ensino médio. Projeção ou decomposição de vetores. O que é isso, professor? Olha, daqui uns dias a gente vai estudar o lançamento oblíquo, né? De eu jogar esse bloco aqui, ó. Você está vendo que quando eu lanço ele, eu estou simultaneamente lançando ele para cima e para a sua direita. Então, se eu jogo ele aqui com 10 metros por segundo, por exemplo, quanto desses 10 metros por segundo está para cima, quanto estão para sua direita? Para fazer isso, eu vou ter que decompor o vetor ou projetá-lo. Posteriormente também a gente vai fazer isso com força, né? Se eu arrasto um bloco inclinado, quanto de força eu faço para a direita, quanto eu faço para cima. Então eu vou ter que fazer essas decomposições. Para fazer isso, né, nós montei para você esse esquema aqui. Ó. Eu tenho um vetor V inclinado com um ângulo θ em relação ao eixo das abscissas. Eu quero saber quanto do vetor V pertence ao eixo x, quanto pertence ao eixo y. Para eu fazer isso, eu vou decompor então o vetor V. O que é decompor? É o caminho contrário do que eu tinha. Você lembra quando a gente tinha o paralelogramo, que eu tinha que o vetor A e B fazia uma resultante e os dois viravam 1. O que eu vou fazer agora é pegar 1 e transformar em 2. Vou decompor o vetor. Só que para eu decompor o vetor, eu vou ter que projetá-lo nos eixos. Como é que fica essa projeção? Chama-se projeção ortogonal, porque ela é perpendicular ao eixo. Então você desce uma reta de referência perpendicular ao eixo x, tá? E aí aqui, ó, vai aparecer a projeção do vetor V no eixo x, que eu vou chamá-la de Vx, tá? Quem é o Vx? É a projeção do vetor V no eixo x. Faço a mesma coisa no y. Eu levo uma reta perpendicular ao eixo y e aqui aparece pra gente o Vy. Quem é o Vy? É a projeção do vetor V no eixo y. Gente, a técnica normal de se achar o Vx e o Vy é a seguinte. Vocês estão vendo esse triângulo aqui? Ó? Deixa eu desenhar ele aqui pra gente. Ó. Agora, sem preocupar em vetor, só as medidas. Ele é um triângulo retângulo. A hipotenusa é o V, este é o ângulo θ, o cateto adjacente é o Vx e o cateto oposto é o Vy. Eu vou aplicar trigonometria de triângulo retângulo aqui nesse triângulo. Por exemplo, quem é o seno? Quem é o seno deste ângulo θ? Ó? Seno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, desculpa, sobre hipotenusa. Vy sobre V. Quem é o cosseno do ângulo θ? Cosseno, cateto adjacente, que é o Vx, sobre hipotenusa, que é o V. Como eu quero o Vy e o Vx, o que eu faço? Só multiplicar o V pelo seno e o V pelo cosseno. Então, o Vy é o V seno θ e o Vx é o V cosseno θ. Bem simples, né? Só que, não bastasse ser simples assim, eu vou passar para você um macete. Ó. É a primeira e última vez que você vai me ver escrever isso aqui, ó, macete. Eu não sou professor de ficar dando macete. Até em sala de aula a gente fala alguns. Mas esse nunca falha, por isso que eu estou falando ele para você. Eu chamo esse macete de JCSS. O que significa isso? Junto cosseno, separado seno. Como assim, professor?
Gente, olha o quão prático e eficiente ele é. Dá uma olhadinha aqui na figura de novo. Dá uma olhadinha aqui na figura. Você está vendo o ângulo, deixa eu ficar aqui para você ver melhor. Você está vendo o ângulo θ aqui, ó? O ângulo θ, ele está desenhado junto ao eixo x, tá vendo? E aqui, ó, o eixo y está separado do ângulo θ. Então, como é que nós vamos fazer aqui o Vx e o Vy? Olha que simples. Você está vendo aqui que o Vx ele está ao lado, está ligado ao ângulo θ, ele está junto do ângulo θ. Quem está junto eu uso o quê? Cosseno. Agora, guarda isso. Vx e Vy sempre são parcelas de V, são partes de V. Então você vai gravar isso. Quanto vale o Vx e quanto vale o Vy? Sempre. É o V, você não pode esquecer do vetor principal, tá bom? Então é o V que multiplica seno com cosseno. Aí o seno com cosseno, você olha para a figura. Então olha aqui, ó. O Vx ele está ao lado, ele está junto do ângulo θ ou ele está separado? Ele está junto, o θ está definido com ele. Quem está junto eu uso o quê? Cosseno. Então o Vx é o V cosseno. E o Vy, ele está junto do ângulo θ, olha para cá, ou está separado? Ele está separado. Separado, eu uso o quê? Seno. Tem alguns colegas meus, professores, que usam ao invés de JCSS, eles usam CCSS. Com o ângulo, né? Com o cosseno, sem seno. Com o ângulo cosseno, sem o ângulo seno. Tá? Mesma coisa, dá na mesma. Só para afirmar, ver se você entendeu. Vamos aqui. Eu tenho aqui o vetor A, B e C. Vamos projetar esses vetores. Olha lá. Se eu projetar o A no eixo X, projeção ortogonal, aqui me aparece a projeção do A no eixo X, então eu chamarei de AX. Projeto ele no eixo Y, então aqui aparece o AY, tá? E aí, gente, vamos aqui rapidinho. Quanto vai valer o meu AX? Não esquece, primeiro tem um vetor, ó. É o A, que agora é o A. O AX está junto ou separado do ângulo θ? Ele está separado. Se ele está separado é o quê? Seno θ. E o AY, quanto que é o AY? Ele está junto ou separado do ângulo θ aqui no primeiro quadrante? Ó? Ele está junto. Então é o A, não esquece do vetor. Né? O principal é o A. A cosseno θ. Viu como é fácil? Faça a mesma coisa agora com o B. Ó. Você desce uma reta perpendicular ao eixo X. Aí aqui, ó, nasce para a esquerda o BX perpendicular ao eixo Y. Aqui nasce o nosso vetor BY, tá? Vamos para o C direto aqui, ó. Vem no C, reta perpendicular ao eixo X. Aqui nasce o CX, reta perpendicular ao eixo Y. Aqui nasce o CY. Então, você vem aqui e faz. Quanto que vale o BX, quanto que vale o BY? Veja, o vetor agora é o B. Ó. Então, você vai pôr quem? B vezes. O BX, ele não está junto do ângulo alfa? Se está junto, eu uso o quê? Cosseno alfa. E o BY, olha para cá. Ó. O BY, ele está junto do ângulo alfa ou separado? Separado. Separado é o quê? Seno alfa. Para fechar, o C, CX, CY. Não esquece, o CX vai ser o C vezes alguém, o CY, C vezes alguém. Quem é o alguém? O CX. Ó. Ele está junto ou separado do ângulo beta? Está separado. Separado é seno. Então, o CX, ó, o ângulo aqui agora é o beta. É o C seno beta. E o CY
é o C cosseno beta. Fechou? Bem simples. E grava isso, porque isso aqui a gente usa muito ao longo de toda a física. Legal? E agora eu vou te apresentar o único método que a gente realmente estuda de multiplicação de vetores aqui no ensino médio. E você vai ver que já sabe ele. Só um segundo. Ok, galera? Então vamos lá. Esse é o único caso, né? Existem 3 formas de multiplicar vetor. Eu vou te apresentar uma que é o que a gente usa mais aqui no ensino médio, tá bom? Produto de um escalar por um vetor. Gente, se eu tenho aqui um vetor A muito bem definido, por exemplo, se eu quisesse associar em termos de versores, quanto que ele seria? 2i mais 2j, você já viu isso, tá? Mas, por exemplo, eu vou lá e te peço assim, ó, eu quero o vetor B igual a 2a. Note que o A é um vetor, tá? O A está ali muito bem definido, é um vetor. Agora, o número 2, ele tem direção e sentido? Não. Então esse 2, como ele não tem direção e sentido, ele representa para mim uma grandeza o quê? Escalar. Daí vem a regra, presta atenção. Quando você multiplica um escalar, uma grandeza escalar, por uma grandeza vetorial, essa regra é extremamente importante, tá, gente? Quando você multiplica uma grandeza escalar por um vetor, o produto, ó, o que é o produto? É o resultado da multiplicação. O produto é também uma grandeza vetorial. Então vamos. Quando você multiplica uma grandeza escalar por uma vetorial, o produto é um vetor. O que esse vetor tem em relação ao vetor dado? Este vetor tem sempre o quê? A mesma direção. Ele vai ter sempre a mesma direção. Agora, se o escalar for positivo, além de mesma direção, ele também vai ter o mesmo sentido, tá? Então, como o escalar aqui é positivo, o B igual a 2A, o B vai ter a mesma direção e o mesmo sentido de A. E o módulo de B? O módulo de B é a fração do escalar em relação a A, ou seja, é 2 vezes o módulo de A. Então, meu vetor B, ó, se o A é 2i mais 2j, o B vai ser o quê? 4i mais 4j. É o A 2 vezes, literalmente. Isso aqui, ó. Esse cara aqui, então, será o nosso vetor B, tá? É o A 2 vezes, simples assim. Agora, e se eu tiver uma coisa assim, ó, eu quero o vetor C igual a menos meio de A. Bom, o que você viu? Primeiro, esse menos meio, ele está representando para mim a grandeza o quê? Escalar, certo? Um escalar vezes um vetor dá um vetor que tem o quê? Mesma direção. Guarda isso. Agora, se esse escalar for negativo, você lembra o que o negativo faz com o vetor? Inverte o sentido. Ou seja, o C terá a mesma direção de A, por causa do negativo, o sentido oposto. E o módulo de C é a metade do módulo do A. Então, se o A é I e J, o vetor C vai ser o quê? Menos I menos J. Vai ser isso aqui, ó. Posso desenhar em qualquer lugar, tá? O importante é que ele tenha esse formato. Ele é o oposto do A, metade do tamanho e oposto, né? Oposto por causa do menos e metade do tamanho por causa do meio. E a direção e o sentido é a mesma, porque é uma operação famosa vetorial. Certinho? Para fechar então, gente, olha só. Um olhar no futuro. Num futuro não muito distante, nós vamos estudar aqui a segunda lei de Newton. Olha que coisa importante que tem a segunda lei de Newton. Massa, e quando eu for trabalhar essa matéria, eu vou falar com vocês. A coisa mais importante da segunda lei de Newton é que ela é uma operação vetorial. Veja bem, massa é uma grandeza escalar sempre o quê? Positiva. Então, ó, um escalar positivo vezes um vetor vai dar como produto um outro vetor que é a força, que tem quais características em relação ao A?
sempre, neste caso, mesma direção e também mesmo que sentido. No caso da força resultante, da aceleração, a força resultante e a aceleração, elas têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Legal. Mais na frente ainda, a gente vai estudar eletricidade, eletrostática, campo elétrico, e aí a gente vê lá, força elétrica é a carga vezes o campo. Tá? Já vi muita gente sofrer para explicar como é que fica a força elétrica e o campo, quando é que eles têm mesmo sentido e tal. Olha só, isso aqui é esta operação vetorial, olha que simples. Você não tem que florear, não tem que sofrer com isso. Carga elétrica é uma grandeza escalar. Então, peraí, se carga elétrica é uma grandeza escalar vezes um vetor, dá um vetor que tem o quê? Dá um vetor, os dois. Força elétrica e campo elétrico, o que eles vão ter sempre? Sempre a mesma o quê? Direção. Bom, aí ocorre o quê? Que a carga pode ser positiva ou negativa. Se a carga for positiva, o que acontece? Força e campo, mesma direção e mesmo sentido. E se a carga for negativa? Força e campo, mesma direção, só que sentidos opostos. Simples assim. Então isso aqui e um monte de outras grandezas que a gente vai estudar são aplicações disso aqui, tá? Produto de um escalar por um vetor. Tudo bem? Então, gente, com isso eu encerro o nosso assunto de vetores. Fica firme nessas aulas de vetores, são 6 aulas, tá? Mas eu quis mostrar para você a importância deste assunto de vetor. E em todas as aulas que virão, tá? Sempre que for necessário, a gente recorre aqui e vê que o que vamos precisar lá na frente está aqui nas aulas de vetores. Tudo bem? Grande abraço, bom estudo para vocês. Tchau, tchau.